Valéria, vamos Manda começar ver. assim. Como é que tá o mercado imobiliário hoje? No Brasil, a gente tem, se Deus quiser, saindo de um período de pandemia, mas é um período ainda de juros altos. Tá um mercado em polvorosa, ou tá retraído, ou assim, ó, tem, mas na verdade tá faltando mão de obra, ou tá faltando material para construir. Traz esse panorama pra gente um Mas pouquinho. você falou de tudo um pouco que aconteceu. Trouxe as hipóteses. Foi isso Guerra na mesmo. Ucrânia também. Os preços estão em alta, estão em baixa. Pois é. Marcelo, a pandemia trouxe um movimento, principalmente para os colegas que trabalham mais focados no alto padrão, de uma procura muito grande por imóvel alto padrão e casas, né? Aconteceu aqui em Poços, aconteceu com colegas de outras regiões, a gente às vezes faz uns cursos online, acaba conversando com o pessoal de outros estados, né? Então, teve muito isso, teve muito essa procura. A gente teve bastante procura por investidores também, que são mais conservadores, que têm já essa tradição de investir no imóvel na planta, né? Alguma coisa nesse sentido. Faltou material ou atrasou, sim. As construtoras sofreram, porque já tem um pouquinho dessa preocupação. Quando o cliente vai comprar um imóvel na planta, ele também se preocupa. Será que o meu imóvel vai ser entregue na data? Sim. Do jeito que está aqui no papel, no contrato, né? Então, as construtoras tiveram que rebolar, né? Vamos falar o popular. Para poder administrar essa questão de material de construção, tudo, enfim. Foi cheio de emoção, sabe? Quando você vai fazer um passeio nas dunas com emoção, foi com emoção. Altas aventuras. Altas aventuras, foi. E por que o imóvel de alto padrão foi mais procurado? Também. Olha, a casa eu entendi, porque sim. a casa você cria um espaço para os seus filhos Sim. e tal, É. o apartamento te deixa mais restrito. Sim, eu entendo que o alto padrão era a pessoa que já podia dar esse passo, né? Eu entendo que não aconteceu muito, o mercado não parou durante a pandemia, né? O movimento continuou, até surpreendeu. Mas eu entendo que se todo mundo pudesse dar esse passo durante a pandemia, eu acho que muito mais pessoas teriam dado, de sair do apartamento e ficar trancado no apartamento, com criança, tendo aula online, né? Naquela situação de ter que ficar muito tempo ali fechado, todo mundo junto, ainda a família às vezes no home office, é realmente meio complexo, né? Para quem tem uma falta de espaço ali. Então, o alto padrão é a pessoa que estava pronta para poder dar esse passo, Ele né? só foi adiantado, então. Eu acredito que sim, a gente percebe um pouco de movimento de voltar também essa questão da casa, de ter todo mundo espaço, cachorro, questão de família, né? Quando a gente está com criança, principalmente, a gente quer ter mais espaço, todo mundo quer ter o pet, que agora o pet é da família, eu sei mais do que nunca. Isso é verdade. E eu entendo que foi mais por essa questão. Minha visão é mais por isso mesmo. Não teve uma barganha também? Por exemplo, num imóvel de alto padrão, muitas pessoas às vezes, tô chutando, tá? Quebraram ou tiveram dificuldades financeiras, tiveram que queimar o imóvel dela. Às vezes um imóvel de 1 milhão vendia por 800 mil. E aí essa pessoa que tinha conseguiu um desconto de 200 mil nessa negociação. Teve isso também ou não? Marcelo, esses eventos são bem raros, bem pontuais. Sabe assim, quando eu comecei mais forte direto no mercado de vendas, atendendo direto o cliente, quando eu trabalhei com veículos, eu tinha um pouco essa sensação. No mercado imobiliário também a gente vê, você fala, poxa, são valores meio astronômicos às vezes, né? Sim. E a pessoa, será que ela vai, né? Aconteceu alguma coisa, ela tá vendendo? Não. Tem situações, acontece, mas é muito pontual e o mercado gira mesmo. Tem muito dinheiro por aí, né? Não tá com todo mundo, mas o dinheiro gira bastante e não vejo dessa forma, não. Só situações pontuais mesmo. Entrou uma curiosidade, eu pensei numa curiosidade aqui. Qual? Você comentando esse negócio de valores altos e tal. Chegou uma vez que você já teve alguma surpresa, assim, falou assim, nossa, imóvel custa 2 milhões, sei lá, vai ser difícil de vender, o cara tipo, não, eu compro, pum, toma aí o dinheiro. Alguma coisa nesses valores, assim. O inesperado. Eu tô aqui, ó, todo dia rezando para acontecer isso comigo. Não pela impossibilidade, mas é pelo tempo, né? Eu ainda sou nova, relativamente nova no mercado, mas a gente conversa com colegas, acontece, né? Acontece da pessoa. Lógico que todo mundo pede o desconto, negocia, Sim. mas de valores altos é de fazer vendas à vista, vende uma, vende... A minha primeira venda no mercado imobiliário foi para um cliente que já era cliente lá do ramo de veículos, né?
E ele comprou 2 unidades, assim, né? Então foi de investimento de imóvel na planta, no caso. Entendi. Mas foi assim, e não foi difícil, foi bem, pá, vamos lá. Ele falou: você tá sabendo? Não, você vem aqui me mostrar? Fui, mostramos, eu e uma colega que trabalhava comigo na época, e pá, vendemos, assim, 2. Mas Bom, não nesse valor, tá? Tá. Nem a soma. Não, a gente chega lá. Tá na expectativa de chegar, né? Ô, Valéria, Trabalhando pra aproveitando na pandemia, aqui em Poços, por acaso, sofreu aquele fenômeno de esvaziamento de prédios comerciais de uma vez e, de repente, com o retorno, achou que ia voltar todo mundo e não continuou vazio ou não? A gente percebeu, sim, no prédio onde está a construtora, onde eu presto serviço, e em outros, os colegas falando. Foi muito, o centro da cidade, né? Aham. Muita gente foi, mas para minha visão, eu até achei que recuperou rápido, que tá voltando rápido. Voltou, aliás, né? Uhum. Porque eu fiquei um período em casa, na pandemia, em 2020, né? O primeiro ano que parou, por conta de não poder, filho na escola, a gente estava meio impedido. Muita coisa esvaziou nesse período. Logo no começo de 2021, muita coisa já estava girando. Novas empresas, novos investidores. Então hoje já tá normal, entre Já está aspas. normalizando, eu acredito que sim. Na minha visão já está bem, já falta pouco para voltar ao que era. E dá uma renovada, né? Você percebe que muda um pouco a cara, vem alguém faz uma reforma. Isso é verdade. Oportunidade, toda crise traz oportunidade. Sim. Sem dúvida alguma. Os preços do aluguel na área central faz jus ao valor? É tudo isso mesmo? Vale isso mesmo? Olha, para mim, eu não trabalho com foco em aluguel. Para minha visão, eu acho puxado. Os valores de aluguel na nossa cidade, eles são um pouco puxados, sim. Você vê, às vezes é 15 mil reais, 20 mil reais o aluguel da loja, e o cara tem que, sei lá, se virar para vender capinha de celular. É. Aí a gente entra numa outra questão também, um pouco polêmica também, né? Que a gente tem, né, aí, não sei, que as pessoas que pagam não são muitas vezes o empresário, o empreendedor aqui da cidade, né? E acaba inflacionando esse mercado, levando tudo para as alturas, né? Então você diria que os preços de aluguel aqui é acima do preço de mercado? É meio caro, aqui é um pouco caro. Poços não serve muito de referência para a região, porque Poços é uma cidade querida e desejada por todos da região, de outros estados, inclusive. Sim. Então, não dá para a gente comparar de igual para igual com a nossa vizinhança, né? Mas a gente escuta empresários que têm várias empresas, às vezes têm negócio em outras cidades, todos consideram o aluguel aqui realmente puxado. Consideram. Porque, como ele disse, a pessoa não paga só o aluguel, né? Ela tem o aluguel, toda a folha de pagamento e tudo que vem junto, né? Então, o empresário sofre bastante. E isso acaba encarecendo o produto final também, né? É um pouco complexo, sim. Sem dúvida. Ô, Valéria, em relação a... Voltando um pouquinho para a parte da construção. Eu estava olhando, teve muita falta de material, né? O cimento, de repente, as fábricas fecharam, e aí, de repente, não vinha insumo, de repente, da China, e aí ela não conseguia fazer todo o material que precisava, ou ferro, ou tijolo, qualquer coisa do gênero. Como é que uma construtora lida com isso de uma forma adequada para que não repasse tanto o custo para o consumidor final, para que ele também não deixe de comprar o imóvel? Exato. Ele fala assim, peraí, eu tenho que aumentar em 30% o preço. Aí ele fala assim, não compro mais. Exato. E você precisa vender. Exato. Realmente foi bem crítico. Eu que presto serviço lá na construtora, a gente acompanhava de muito perto. isso? Sentiu. E assim, a gente tem lá na construtora, na Total, onde eu presto serviço, a satisfação de ter um gestor muito bom. Porque eu acredito que se a pessoa não tiver muito alinhada, muito ajustada ali com seus custos, né, com as suas margens, tudo, complica, né? Então é o que você disse, se fosse para repassar todo o custo disso, os imóveis estariam bem mais inflacionados. Né? Porque todo mundo precisa da sua margem para ser saudável até o final, né? Eu sempre comento com os clientes, quando a gente vende um imóvel na planta, existe a correção do INCC, né? O custo da construção. O saldo devedor é corrigido. Pelo INCC. Pelo INCC, quando é o imóvel na planta. INCC é Índice Nacional do Custo da Construção. Construção Civil. Às vezes, algum cliente, na primeira compra, o cliente naturalmente estranha aquilo que a gente conversou. O que é isso? Para que serve isso e tal?
eu sempre falo com os clientes o seguinte, precisa corrigir, essa correção nem sempre ela cobre os custos, os aumentos, os reajustes, esse ano esses 2 anos, né, na verdade, foram exatamente assim, não cobriu os custos, e ele é repassado, essa correção é repassada para o cliente, mas eu sempre comento com o cliente o seguinte, é melhor para todo mundo, porque se a construtora não consegue entregar, se ela não repassa para ninguém, e aí acontece alguma coisa, a conta da construtora não fecha no final de tudo isso, e acontece alguma coisa muito desagradável de não entregar, de não fechar a conta, vai a construtora e vão os compradores, né? Então, é um barco distribuído. Exato. A construtora arca com a correção das unidades que ainda não foram vendidas, naturalmente, ela também paga por isso de alguma forma, Sim. e cada comprador assume a sua contrapartida. E o negócio, o propósito é todo mundo chegar saudável, a conta da construtora precisa estar saudável, né? Uma curiosidade, falando em conta da construtora, me lembrou isso. A gente sabe que os imóveis atualmente estão num preço mais alto. Sim, A pandemia contribuiu. sim. O que mais além disso? Olha, pela experiência que eu tenho e uma observação que a gente já fazia desde quando eu trabalhava no mercado de veículos, eu sempre tive um olharzinho especial para o mercado imobiliário, né, um certo interesse. Na nossa região, na nossa cidade, eu nunca vi o preço do imóvel caindo. Né? A gente Certo. sempre vê a valorização. Eu acredito que é um movimento natural do mercado, de um modo geral. Você pega uma construtora que tem lá uma folha de pagamento de 60 funcionários. Certo. Todo ano existe o reajuste, o aumento pelo próprio sindicato, né, dessa folha de pagamento. Então, o custo dela desse ano já é maior do que do ano passado, só para manter os funcionários. Para manter a mesma conversa. A mesma equipe, tudo. Todo prestador de serviço que vai, porque geralmente a construtora tem uma equipe e os acabamentos, várias etapas são por prestadores, né? Eles passam pelo mesmo problema. Só falando de folha de pagamento, esse ajuste aí vai girar em torno de 8%, 11%, depende. Eu acho que o dissídio desse ano foi em torno de 11% para as construtoras. Então, você já pega que ela não consegue absorver isso tudo, né? Corrigiu pela inflação. Exato. Inflação tá 11% nos 12 meses. É que esse Exato. mês, na verdade, igualou. Eu estava até olhando aqui. O INCC, nos últimos 12 meses, previsão tá de 11,20. Isso, deu quase Então, 12%. praticamente só matou a É que inflação. teve um ano que o IGPM foi muito O IGPM Nossa, o foi. IGPM, Mas o IGPM, É verdade. ele ajusta os aluguéis, né? Tiveram até vários proprietários de imóveis que nem acompanhou, porque estava insustentável. Foi. Não, a pessoa não. IPCA né? foi 10, 12, IPCA, IGPM, foi já mais para o consumo mesmo. O INCC, ele não é tão alto, ele tá, deu 11 historicamente ele não é. isso, Esses né? 2 anos ele tá seguindo, Tudo tá alto. tá seguindo isso aí, né? Então, voltando ao assunto, não é só a folha de pagamento que reajusta, né? Então, todo mundo reajusta a matéria-prima, todos os entregadores. Então, sempre vai valorizar.